Reverendíssimo Padre Jorge Luiz, digníssimo sacerdote responsável por este apostolado, reverendíssimos senhores padres, Padre João Bosco, Padre Edilei, queridos familiares, caros fiéis, vem se assentar. É com muita honra que recebi o convite da parte do Padre Jorge para visitar este apostolado como neo-sacerdote e aqui celebrar uma das minhas primeiras santas missas. Após ter recebido o convite, solicitei à Santa Sé para que fosse concedida indulgência plenária a mim e a todos os fiéis presentes nesta Santa Missa, que para tanto deverão cumprir as condições habituais estabelecidas pela Santa Igreja. O domingo de hoje não pode se passar como mais um dentre outros domingos, pois hoje nós celebramos a solenidade externa de uma das maiores festas do ano cristão, a festa da Epifania, da solene manifestação de nosso Senhor ao mundo inteiro. Santo Agostinho dizia que enquanto no último dia 25 nós celebrávamos o nascimento de nosso Senhor entre os judeus, no dia de hoje celebramos o dia que foi adorado pelos pagãos. Naquele dia os pastores o adoraram, hoje porém é a vez dos gentios. E é digna de nota a diferença que podemos perceber entre pastores e magos, que para além dos judeus e dos pagãos, simbolizam misticamente dois grupos diferentes de fiéis de Cristo. De um lado, os pastores representam aqueles que foram educados na fé católica, que receberam de seus pais a fé cristã. São aqueles que, para ir ao encontro, correr ao encontro de nosso Senhor, eles já contavam não com uma estrela, um fenômeno da natureza, mas com a revelação, a verdade da fé que receberam dos seus pais. De fato, os pastores, diferente dos magos, contam com um sinal prodigioso, que é a aparição de um anjo, um mensageiro do céu, que lhes anuncia a melhor de todas as notícias, a chegada da salvação do mundo. Representam aqui aqueles que sempre puderam contar com o auxílio da revelação divina, os que chegaram ao conhecimento de Deus, que se enveredaram pelo caminho da salvação, que já estavam em posse de uma mensagem de ordem sobrenatural, que vem do alto, já conheciam as verdades da fé. Os magos, por sua vez, eram sábios do Oriente, homens que buscavam a sabedoria que está por detrás da natureza, não conheciam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, como o chamavam o povo judeu. Para eles, um outro caminho é oferecido, não da revelação sobrenatural, mas de uma revelação cósmica. Não recebe a aparição de um anjo, mas o sinal de uma estrela. Os magos são aqueles que olham para o céu na procura, olham para o mundo na busca de sentido, de significado, de propósito. Deus, ao menos a princípio, não se mostra pessoalmente a eles, nem envia um emissário, um mensageiro, um embaixador, como mandou os humildes pastores, mas se lhes manifesta na forma de um astro cintilante no firmamento. Os magos representam assim aqueles que ou não foram educados na fé católica, aqueles que no início da sua vida espiritual não puderam contar, não puderam se apoiar no esteio das verdades reveladas, ou ainda aqueles para os quais até foi transmitida a luz da fé,
mas para os quais talvez a estrela da igreja, das verdades da fé, não brilhava a princípio com tanta intensidade. Como sabemos, a estrela brilhou com igual força para os magos, para Herodes e os habitantes de Jerusalém. Todavia, nem todos foram igualmente comovidos pelo fulgor do novo astro. Os magos representam aqueles que precisaram se converter, não só de uma falsa religião para a fé católica, mas também aqueles que, mesmo já católicos, estavam envoltos nas trevas da ignorância sobre o fim último do homem, sobre a necessidade da salvação, sobre os meios para obtê-la, sobre a fugacidade dessa vida. Enfim, os magos representam as almas que, como Santo Agostinho, primeiro se convertem à verdade e depois, pela verdade, chegam ao cristianismo. Certamente, reverendos padres, caros fiéis, muitos de nós se enquadram antes no grupo representado pelos magos do que no dos pastores. Seja como for, éramos, como diz a profecia de Isaías, um povo que andava nas trevas e para os quais resplandeceu uma luz. Éramos habitantes de uma região tenebrosa, ou conforme o cântico de Zacarias, o Benedictus, estávamos sentados à sombra da morte. Mas nessa noite escura, vimos uma grande luz. Sobre nós resplandeceu um novo lume. Fomos iluminados. Conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Primeiro o Senhor fez brilhar nova luz, lampejos, centelhas que nos indicaram o caminho. A nossa alma, com coragem, pôs-se então ao encalço da estrela, no claro escuro da fé. Toda viagem na antiguidade representava perigos e riscos de vida. O itinerário dos magos e de suas caravanas não foi diferente. Também o trajeto da nossa conversão, da nossa vida espiritual, nunca é fácil. Ao seguir uma estrela, um vestígio, um sinal de Deus, que nos guia até onde a verdade plena poderá ser encontrada, podemos cair muitas vezes, seja nos antigos pecados, ou seja correndo por vezes o risco de nos desviarmos da rota certa, seja para a esquerda, no machismo, na tibieza, seja para a direita, no radicalismo e no orgulho. Nesse caminho, estamos sujeitos a cair em casa de algum Herodes que tenta nos enganar e roubar Cristo de nós. Mas se formos fiéis às graças e inspirações divinas que Deus suscita em nossa alma, é certo que nunca perderemos o caminho. Finalmente, a noite tem um fim. Nos convertemos, chegamos ao conhecimento da verdade. Então descobrimos algo muito maior do que a própria estrela. As estrelas, na Idade Antiga, foram não raras vezes divinizadas, pois um astro brilhante que brilha no céu era um claro sinal do divino. Mas os magos, apesar de pagãos, não a adoraram. Sabiam ser ela só um indicativo. Sabiam que toda aquela história não era sobre a estrela, mas sobre o bebê. É diante deste menino que se prostram, é a ele que adoram. Gesto que hoje manda a igreja que repitamos como fizemos durante o Santo Evangelho. A estrela mais importante não é a que foi vista pelos magos, mas o sol da justiça, que é Cristo. E que surpresa não foi a deles
ao encontrar naquele menino o próprio Deus encarnado. Quando finalmente nos convertemos, vemos então que aquele que procurávamos, na verdade, estava o tempo todo nos procurando. Ele é quem tomou a iniciativa. Pensávamos que estávamos à sua procura, mas na verdade foi ele que veio ao nosso encontro. Pensávamos buscar a verdade, mas a sabedoria encarnada é que veio até nós. Na plenitude dos tempos, ele veio em pessoa até nós. Essa é a novidade radical do cristianismo. Não somos nós os responsáveis por encontrar a verdade no final das contas, pois é ela que se mostra para nós. A conclusão do Evangelho, em poucas palavras, fala-nos muito. Peraliam viam, reversi sunt. Voltaram por outro caminho. Quando se encontra com a verdade em pessoa, quando alguém se converte, a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo, não pode voltar pelo mesmo caminho, não pode permanecer o mesmo, mas deve ser diferente. Que a luz de Cristo nunca se apague, que aquela luz que brilhou aos olhos da nossa alma, com um novo resplendor, com um fulgor totalmente novo, como rezamos no prefácio do Natal, jamais se apague em nosso interior. Que nossa conversão seja sincera, que não voltemos atrás, que por nossa perseverança no caminho da verdade, sejamos também nós outras tantas estrelas, cuja luz brilha diante dos homens, para que eles, vendo esta luz, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como disse nosso Senhor no Sermão da Montanha. Que o Salvador, que hoje se dignou manifestar aos confins do universo, ajude-nos assim a sermos outras tantas estrelas e atrair ao serviço de nosso Senhor tantas almas quanto for possível. E para isso, que nos conceda a sua graça. Amém.